ser corpo. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo, podem adorar e glorificar o nome dele. Ele é digno de toda a adoração, ele é digno de toda a nossa pressão essa noite. Nós vimos aqui para adorar, para contar muitas das vezes os nossos problemas e nossas necessidades e deixar os pés dele. Irmão, eu quero. Pode colocar o fundo lá. Beleza? Obrigado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero voltar um pouco para me trazer a compreensão desse versículo que eu li. É simples e objetivo, mas o Senhor tem trazido direção para nós e confortado os nossos corações no dia de Cristo, dia de tribulação, no dia de amargura, no dia de decisão de Deus. Nós lemos um texto agora que diz assim: não se perturbe o coração de vocês, não perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. O próprio Jesus está dizendo para os seus discípulos. Mas antes de nós chegar a esse texto, nós temos que voltar um pouco para entender qual foi essa direção dessa palavra. Porque Jesus falou para os seus discípulos não perturbar o seu coração, para crer nele e crer em Deus. Aliás, crer em Deus e crer nele. A palavra fala no capítulo número 3, que agora Jesus, capítulo número 3, capítulo anterior, a palavra nos ensina que agora Jesus está preparando uma mesa. De repente, Jesus tira uma toalha, está se cingindo e começa a lavar os pés do seu discípulo, comprovando e trazendo um gesto de humildade e um ensinamento muito grande. Jesus começa a lavar os pés do discípulo, e os discípulos começam a olhar aquele gesto de humildade, de simplicidade. Então Jesus começa a ensinar: o que eu faço aqui vocês não entendem, mas depois você vai ter que fazer isso. A palavra fala que agora Pedro se levanta e fala assim: Senhor, você não lavará os meus pés. Então Jesus chegar e dar uma resposta para Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte com Deus. Então Pedro fala assim: Senhor, não somente o pé, mas sim as mãos, a cabeça e o corpo inteiro. Então Jesus novamente dá uma resposta para Pedro, para ele dar um entendimento para ele. Não é necessário lavar o corpo inteiro, porque você já foi lavado, você já está banhado, você já está coberto, a não ser o filho da perdição. Nesse cenário, agora, no capítulo de número 13, a palavra do Senhor fala que Jesus lava os pés do discípulo, aponta o traidor, que é Judas Iscariote, e ele começa a contar que está chegando a hora dele. Ele começa a dizer que agora que ele vai ser glorificado através de Deus. Ele está fazendo um preparamento para o seu discípulo. Ele está ensinando o seu discípulo. Ele começa a ensinar. Ele dá um pedaço de pão, aponta o traidor, que é Judas Iscariote. Então João, aquele a qual ele se inclinava no seu coração de Jesus e pergunta: quem é o traidor? Então Jesus fala: aquele que amanhã o pão e terra. E de repente agora Judas se levanta. A palavra fala que Satanás entra nele e ele vai. Agora Jesus começa a falar assim: olha, vai chegar um momento que vou ferir o pastor, e as ovelhas do rebanho será dispersa. Feriria o pastor, e a ovelha do rebanho será dispersa.
Vai chegar a hora agora do Filho do Homem ser glorificado na terra, para que ele possa glorificar o nome do Pai. É nesse instante que agora Pedro se levanta novamente e fala assim: Senhor, ainda que todos te abandonassem, mas eu daria a minha vida por ti. Então Jesus olha a direção de Pedro e fala assim: Pedro, tu darás tua vida por mim. Hoje ainda, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Agora a palavra fala que agora os seus discípulos começam a ficar entristecidos no seu coração. E Jesus, conhecendo o íntimo e o profundo do que você está passando, e o que você vai passar, ele olha para o seu discípulo: olha, não perturbe o vosso coração. Creis em Deus. O Dr. Richard Parker, um americano muito famoso, ele fala que a humanidade inteira tem esse sintoma de perturbação de coração. A direção que Jesus dá para esse discípulo é só uma: se você crê em Deus, continua crendo. Mas se você crê em mim, independente das suas necessidades, independente da sua fraqueza, continua crendo em mim. No momento difícil, continua crendo em mim. Em outras palavras, a qual você começa a acreditar em Deus é a mesma coisa de acreditar em mim, porque eu e o Pai somos um. A direção é essa: credes em Deus e credes também em mim. A direção a qual o Senhor nos dá hoje: acalma o seu coração. Se o seu espírito se encontrar perturbado, se o seu espírito se encontrar confuso, credes em Deus, credes em Jesus Cristo. A palavra fala que agora ela nos ensina que agora Jesus fala para o seu discípulo que o pastor será ferido. É um momento de angústia. Nesse momento Jesus já sabe a direção. A cruz é inevitável para a vida de Jesus. O destino de Jesus agora nesse momento é a cruz. Agora a palavra fala que ele sobe para o vale de Sidom, passa e vai para o jardim do Getsemane. Nesse momento agora, o próprio Jesus começa numa agonia profunda. Mas antes, ele conforta o coração do seu discípulo. Ele dá uma direção. Viu? Nesse momento eu vou ter que ir. Nesse momento eu vou ter que partir. A minha partida está próxima. Mas você conhece o caminho. Mas Tomé, assim como todos nós muitas das vezes faz essa pergunta: que caminho seguir? Não é isso? Que caminho seguir? Todos os dias nós estamos sendo ensinados. Todos os dias palavras para vir sobre a nossa vida, nos direcionando para o caminho correto. Mas muitas das vezes nós olhamos o caminho a qual que é verdadeiro e não queremos seguir. Nós entendemos que agora Tomé também, como nós também, ficamos confusos sobre algumas questões de nossa vida. Se o meu líder vai ser ferido, se o meu líder vai ser abatido, qual será o caminho certo? Ele que fez milagre, ele que se diz o Filho de Deus, o próprio Deus, qual seria o caminho? Qual seria o caminho da gente? Então Jesus começa a dizer: eu sou o único caminho. O único caminho que existe uma ligação
entre o ser humano e o Deus eterno. Eu sou o caminho. Sem mim, ninguém consegue acessar o reino de Deus. O ensinamento de Jesus foi bem claro para esses homens, mas muitas das vezes nós entendemos e ficamos confusos com o caminho a seguir. Será que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho verdadeiro? O caminho da luz, a qual o Senhor nos mostrou para seguir. Nós olhamos para a vida de Tomé, nós fazemos a mesma pergunta: Senhor, eu não sei o caminho. Até eu posso até saber o caminho, mas está difícil esse caminho criar. Mas o Senhor nos orienta e diz assim: não perturbe o vosso coração. Creia em Deus, em crer em Ele. Porque Jesus sabe a direção certa e coloca nós sobre a decisão mais difícil do mundo. Qual é? Seguir Ele. Nós estamos falando de tomada de decisão, e nesse momento nós tomamos uma decisão de seguir Jesus. E quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós entendemos que aqueles que seguiram Jesus tiveram que abandonar a si mesmo. Tiveram que se abandonar a si mesmo, deixar de lado aquele desejo para seguir o caminho verdadeiro. E tomar, agora ele fala e nos alerta: nós não sabemos o caminho, nós estamos perdidos. Como é que nós vamos caminhar? Como nós sabemos o caminho? E Jesus novamente dá a orientação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai levar a você. O caminho de Jesus, eu começo a explicar para você, que se encontra em João, no seu capítulo de número 15, nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. O caminho de Jesus é o caminho de verdade. O caminho de Jesus é o caminho sincero. O caminho de Jesus é o caminho da verdade. O caminho de Jesus começa a dissipar as trevas, a qual se encontra em nossas mentes, em nossos caminhos. Então ele começa a nos explicar que a única ligação do ser humano com Deus eterno, com seu Criador, é através dele. E o caminho dele é o caminho da verdade. E ele fala para Marta, em João, seu capítulo número 11: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Então o caminho de Jesus não é somente a verdade, ele também é a vida que nos oferece após a morte. Então nós temos que entender essa direção. É por isso que nós estamos aqui, para ser direcionados por Ele, para nós receber da parte dele um incentivo, uma motivação, um ânimo, que nós possamos criar os caminhos difíceis que a vida nos oferece, o caminho de adversidade. Os seus discípulos entenderam isso, porque Jesus orienta ele: não perturbe o seu coração no momento da sua dificuldade, ainda que seus olhos não conseguem enxergar a solução. Continua acreditando em mim. Continua acreditando em mim. Continua acreditando em mim. Ainda que você não chegou no lugar que eu te coloquei, continua acreditando em mim. Continua acreditando em mim. Ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte, continua acreditando em mim. Ainda que os seus dias sejam difíceis, doloroso, cruel, continua acreditando em mim. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida para aqueles que se encontram amor. A palavra de Deus nos orienta todos os dias que o único caminho que nós temos que criar
é o caminho dele, é o ensinamento dele, é os preceitos dele, os princípios dele que ele nos ensina. Ele Glória a Deus, aleluia, Jesus. Suri Kamara Sura Maya Seja Uri Kimara Kamara Vibara Sura Maya Seja Suri Kimara Kamara Sura Maya Uri Kimara Kamara Sura Maya Seja Uri Kimara Sura Seja Uri Kimara Sura Tutti camarada, seguinte camarada que vai ser, ainda que esteja doente, trabalhará, ainda que a cura não chegou, que vai aparecer, ainda que a solução ainda não está próxima, ou vai acabar. E Ele fala essa noite para mim e para você: continua confiando, continua confiando. A palavra nos ensina que agora Jesus entende que o caminho dele é a cruz, o sofrimento, a qual em Isaías no capítulo 53 fala que o próprio Deus desejou com ele. Porque sobre todas as chagas, sobre todos os pecados, Ele tomou sobre si, para que nós possamos ter essa opção de salvação. O inimigo, ele trabalha 24 horas, mas o destino de Jesus, o plano de salvação de Deus, aleluia, o inimigo nunca chegou perto. Muitas das vezes, olhando dentro do contexto bíblico, nós olhamos e entendemos que Satanás sempre é um perdedor, sempre é um poder, e sempre vai ser um perdedor. Mas quando nós olhamos a nossa realidade aqui, a nossa ótica, a nossa visão, quando nós olhamos nossos irmãos da fé, agora desistiram ou apostataram a sua fé, nós olhamos que Satanás está vencendo. Mas não se engane, porque isso não é verdade. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Fala para mim, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o inimigo nunca vai vencer aqueles que o Senhor colocou. O inimigo nunca vai vencer aquilo que Deus prometeu. O inimigo nunca vai desfazer aquilo que Deus fez. E por isso que os nossos olhos, muitas das vezes, o nosso coração fica perturbado, a nossa tristeza, o abatimento profundo em nosso coração, sobre a questão de conquista, sobre a questão de realização, o nosso coração fica abatido sobre muitas das vezes doença. Mas o Senhor fala essa noite para mim e para você: continua crendo em Deus, continua crendo em mim, porque no momento que eu fui preparar a morada, no momento que eu fui preparar a morada, eu virei eu próprio para buscar, e eu buscarei aquele que quiser vir comigo. Existe uma preparação para todos nós. Nós olhamos, pastor, a mídia hoje aí, nós entendemos o sinal que está se cumprindo. A volta do Senhor está próxima. A volta do Senhor está próxima. É sinal de si, em cima da terra, debaixo da terra, no ar, na natureza, nas pessoas, no governo, na atmosfera. É sinal de tudo que é canto, indicando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Indicando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque ele faz uma promessa nesse capítulo de número 16, que ele precisava ir, mas ele vai voltar, porque ele foi preparar a morada. Para quem? Para mim, para você, para mim, para você, para mim e para você, para mim e para você. Possamos crer nisso, possamos continuar cremos em Deus, possamos continuar cremos em Jesus Cristo. Tomamos posse dessa promessa, tomamos posse dessa palavra, porque Ele vai me buscar. Se nós não compreendemos, nós podemos se perder. E o inimigo, ele é um derrotado. Ele é um derrotado, sim. O próprio Jesus já derrotou. Ele é um derrotado. Ele não se cansa, viu? Ele trabalha 24 horas. E se nós não estivermos preparados, viu? Ele vai tentar derrubar a gente. Ele vai tentar tirar a gente da presença de Deus. Como? Confundindo a nossa mente, colocando muitas das vezes tristeza em nosso coração. As pessoas a qual dão lugar para Ele, e através dessa manifestação dele, através da pessoa a qual a pessoa dá lugar para Ele, Ele vai querer entristecer o nosso coração. Mas como nós podemos combater essa arma do inimigo? Continuar acreditando em Deus, continuar acreditando. Muitas das vezes, o cenário dessa igreja, hoje o Senhor me deu uma grande revelação sobre esse lugar. Às vezes, o cenário dessa igreja, muitos estão dizendo que vão fechar. É mentira. É mentira. Porque existe um princípio dentro da Bíblia que ele me fortalece. Existe um mandamento dentro da Bíblia que me fortalece. E quando a igreja estiver de joelho, e quando o meu povo estiver de joelho, a igreja permanece. E muitas das vezes as pessoas não estão olhando, mas tem gente de joelho, tem gente compromissada com essa obra aqui. Então é mentira de Satanás. Esse lugar ainda vai ser um lugar de cura. É um lugar de cura. Vai ser um lugar de restauração. É sim. É sim. Porque tem homens comprometidos, pastor. Mulher comprometida com essa obra. E quando tiver joelho dobrado e a conexão com Deus, esse ambiente vai ser um ambiente profético. Esse ambiente vai ser um ambiente de cura. Esse ambiente vai ser um ambiente de libertação. Esse ambiente vai promover muita alegria para o coração de mãe, de pai. Porque esse ambiente é o ambiente de Deus que cumpra. É a casa de Deus, a casa que Ele instituiu. Porque Ele instituiu a igreja. Ele que chamou os pastores, Ele que chamou os obreiros, Ele que chamou a diaconia, o diabo, Ele que chamou os cooperadores para combater o bom combate diante das situações difíceis que seja, mas somente uma arma é poderosa: o joelho no chão e a conexão com Deus verdadeiro. E pelos últimos dias se mudar, talvez ninguém consegue olhar, ninguém consegue entender. Somente quem é espiritual, somente aqueles que estão participando dessa batalha espiritual, somente eles que estão participando dessa batalha invisível, somente que estão participando, olhando pelo olho da fé, que Satanás já perdeu e vai bater ele já. Só em nome do Senhor. Então não perturbe o vosso coração. Crê em Deus e crê em Jesus Cristo, porque Ele
estabeleceu a sua igreja. Ele te chamou, Ele me chamou para ser coluna, por um propósito muito maior. E o Senhor nos fala que esses últimos dias Ele chamou a nossa família para ser linha de frente. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos agitando essa obra. É nós não, mas Ele nos fortalece no dia difícil. Ele que nos fortalece no dia que nós não temos que ir para casa. E Ele chega e bate no nosso coração. Epa, levanta. Existe um compromisso contigo. Existe um compromisso comigo. Nesse momento nós entendemos que essa chamada não é somente para nós. Essa chamada também é para vocês que se encontram dentro da casa do Senhor. Entendendo o seu chamado, entendendo o seu propósito. Porque é nesse instante, quando Deus olha lá do céu, Ele olha e fala assim: está comprometido com a minha obra, está comprometido com a minha obra, eu vou abençoar. Não é troca, mas sim um princípio verdadeiro, o princípio a qual nós estamos plantando, o princípio verdadeiro, a qual nos leva a triunfo, porque a palavra de Deus é verdadeira e nunca será revogada. Deus Santo, aleluia. E não perturbe o vosso coração. Cresce em Deus. Ainda que esteja difícil, continua a crer em Deus. Ainda que nossos olhos olhem a tristezas e muitas das vezes nós não queremos continuar, nós temos que continuar acreditando em Deus, acreditando na promessa a qual Ele fez para a gente. E se isso não for verdade, irmão, e se tudo esse sacrifício que eu e você estamos fazendo, renunciando o mundo, renunciando os nossos desejos, se isso não for verdade, eu tenho prazer de colocar as palavras no grande gritando, mas foi um prazer ser de Cristo. Foi um prazer, uma honra ser de Cristo. Mas eu sei que a palavra dele é verdadeira. Eu creio nisso. É por isso que eu estou aqui. É por isso que vocês estão aqui. Porque vocês viram através da chamada do Espírito Santo que fez individual na vida de cada um aqui. Foi o Espírito Santo que despertou para estar aqui. Foi o Espírito Santo que te despertou para você caminhar com Ele. Porque Ele foi para o Pai, mas Ele não te deixou órfão. Ele foi para o Pai, mas deixou um consolador, um guia. Ele deixou um orientador para você. Nos dias da sua fraqueza, no dia da sua angústia, no dia do seu desespero, Ele estará contigo. No dia da sua perda, Ele estará contigo. Porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele é filho do homem que se arrependa. Porque Ele prometeu o Espírito Santo e derramou sobre ele, derramou sobre aquele povo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite para te dizer que confia em Deus, seu Pai. Não desiste. Não desiste. Ainda que esteja em, porque a vida do cristão é assim. Entenda o seguinte: dependendo da direção que Deus levou a nossa vida, viu? Eu sempre falo isso e eu aprendi isso. As nossas escolhas é o resultado, viu, do nosso triunfo, da nossa percepção, da nossa preferência. As nossas escolhas. Mas hoje nós escolhemos servir Jesus. É verdade ou mentira? Escolhemos servir Jesus. E a palavra nos fala que nós estamos mais que vitoriosos. Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ainda nessa vida terrena, se você não teve nenhum êxito, você não teve nenhuma conquista,
que os seus sonhos não foram realizados ainda, continua crendo em Deus, porque vale muito mais você continuar crendo em Deus e deixar esse mundo aqui para morar com Ele, de perder a sua alma nas coisas desse mundo. Porque as conquistas que nós vamos adquirir aqui é resultado de nosso esforço com a bênção de Deus em nossa vida. Mas a vida eterna, nós temos que crer e continuar sendo fiel à promessa que Ele fez em nossa vida. E Ele prometeu uma coisa, irmão, nesse capítulo, que Ele vai voltar. Se Ele vai voltar, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém?